Eu queria saudar a todos na paz do Senhor e eu queria trazer uma palavra, uma meditação no Salmo 22, o versículo 24. Pois não desprezou, nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas o ouviu quando lhe gritou por socorro. Meu amado irmão, gostaria de falar sobre o poder do clamor, o poder da oração. Aqui no Salmo de número 22, o versículo 24, está dizendo que Deus não ocultou, não desprezou o clamor do aflito. No livro de Jeremias, no capítulo 33, o versículo 3 diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e excelsas, as quais tu não sabes. E eu gostaria de meditar com os amados irmãos e amigos sobre o clamor que Deus ouve. Deus ouve a aflição da família. No livro de 1 Samuel, no capítulo 1, versículo 1 até o 19, narra a história de Ana, a mulher que orava. A Bíblia nos diz que existia um homem chamado Elcana, que tinha duas esposas. Uma se chamava Penina e a outra se chamava Ana. Penina tinha filhos, enquanto que Ana não os tinha, ou seja, Ana era estéril. Queridos, aquilo deu uma tristeza muito grande em Ana, porque na cultura do povo judeu, uma mulher ser estéril, ter a madre fechada, era até uma maldição. E a Bíblia diz que Penina zombava de Ana, e aquilo gerou uma aflição, aquilo gerou um problema na família. Quantos de nós não temos problema na família? Quantos pais de família não têm problema de filhos que se envolvem com as drogas, que leva ao desespero a família? E tudo isso, Deus ouve o clamor da família. Ana ficou triste, Elcana chegou para ela e disse: Ana, por que estás tão triste? Não te sou eu como melhor do que 10 filhos? Mas Ana estava triste, Ana precisava de uma resposta para o problema familiar. Ela precisava que Deus atendesse, que Deus a socorresse. Então Ana, quando eles foram ao templo, o sacerdote Eli estava no templo, Ana começou a falar com Deus. A Bíblia nos informa que só os seus lábios se mexiam, a ponto de Eli, o sacerdote, achar que ela estava bêbada, que ela estava embriagada. E ela disse: não, Senhor, não estou bêbada, eu não estou embriagada, não, Senhor, não me apeguei ao vinho de maneira alguma, eu estou clamando a Deus para resolver o meu problema, eu tenho colocado diante de Deus um voto, eu sou estéril, se Ele me der um filho, se Ele abrir a madre, eu o consagrarei ao Senhor. O profeta Elias disse: vai, que o Senhor te fará conforme o desejo do teu coração. E Ana creu, Ana acreditou. E a Bíblia nos informa que quando ela voltou para casa, mais feliz, já tomou posse da bênção, seu esposo, esteve com ela, ela engravidou e teve o filho que foi o profeta Samuel, um dos homens mais abençoados do Antigo Testamento. Deus cumpriu a promessa. Deus resolveu o problema de Ana. Talvez muitos estejam precisando de uma resolução para a família. O teu Deus é o Deus que ouve o clamor do aflito. Então, o primeiro clamor que a gente viu aqui, Deus resolvendo, o clamor da família. Mas temos o clamor também da aflição de guerra. Em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 12, nós temos uma oração do rei Josafá, quando ele diz: Senhor, nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão fitos em Ti, firmados em Ti. Queridos,
Josafá estava ali cercado de exércitos por todos os lados. Alguém chegou para ele e disse: meu rei, está vindo tropas além do mar da Síria, uma grande multidão vem contra nós. E Josafá, meus amados irmãos, a Bíblia nos diz que ele ficou com medo. E qual foi a coisa que ele fez? Ele foi orar, ele foi clamar a Deus. E a Bíblia nos informa que Josafá fala para Deus: Senhor, nós não sabemos o que fazer. Às vezes nós temos conflitos interiores, às vezes nós temos guerras interiores, às vezes a nossa família está em guerra, às vezes os nossos vizinhos estão em guerra, às vezes a guerra parte de nós mesmos, e às vezes nós não sabemos o que fazer. O que temos que fazer quando nós não sabemos o que fazer? Precisamos clamar a Deus, pois ele diz que não despreza o clamor do aflito, e foi isso que Josafá fez. E a Bíblia nos dá que Deus fez a espada do inimigo se voltar contra eles mesmos, e todos foram derrotados sem Josafá levantar uma lança, sem Josafá tirar uma flecha. Deus guerreou a guerra do seu povo e deu a vitória. Ele disse: essa batalha não é vossa, essa batalha é minha, deixa comigo, Josafá, que essa batalha é minha. E de tal forma foi a vitória que Josafá consagrou ao Senhor aquele lugar, chamou Vale de Beraca, que significa Vale de Bênção, porque sabe como foi que o povo venceu esta guerra? Cantando, louvando. Às vezes você está passando por uma luta, começa a reclamar, começa a falar para alguém: Deus não está me atendendo, eu estou passando por essa luta, eu acho que eu vou desistir. Isso não é o caminho. O caminho é orar, o caminho é adorar. Como diz aquele corinho: batalha de crente se vence com louvor. Então você está passando uma luta aí, clame a Deus e Ele vai te responder. O terceiro clamor foi o clamor do sobrenatural. Josué capítulo 10, versículo 12. Diz que o sol e a lua parou. Josué estava numa guerra, o dia estava avançando, precisava de mais tempo para vencer aquela batalha. A noite não era propícia para a luta, a noite não era propícia para a guerra, as trevas não favoreciam essa batalha. E Josué então ora a Deus e pede com autoridade do sobrenatural. Ele diz: sol, detente em Gibeon, e tu, lua, no vale de Aijalon. E a Bíblia nos informa que o sol deteve-se no meio do céu por todo aquele dia, e não houve mais outro dia semelhante àquele, de tal duração que Deus segurou ali o sol e a lua para que o seu povo vencesse aquela batalha. Aí você pode perguntar: em que questão então entra aí o clamor do sobrenatural? Aquele clamor que você acha que ninguém pode resolver. Talvez alguém esteja enfrentando uma doença em estado terminal. O médico já disse: não tem jeito. Mas essa batalha é uma batalha do sobrenatural. E só quem tem armas para vencer o sobrenatural é Deus, através da tua fé. Porque Josué orou com fé: sol, detente em Gibeon, lua, no vale de Aijalon. Quantos servos de Deus não foram curados pelo sobrenatural de Deus, porque a sua fé alcançou o sobrenatural? Eu te convido nesta oportunidade a tocar no sobrenatural de Deus, através de uma fé sobrenatural, uma fé que vence os obstáculos, uma fé que vê o invisível, uma fé que crê no impossível. Porque Jesus disse: o impossível ao homem é possível para Deus. E nós temos, em quarto lugar, o clamor de Jesus pelos seus discípulos. No capítulo 17 do livro
de João, do Evangelho de João, tem a oração sacerdotal de Cristo. Quando ele diz: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho com aquela glória que ele tinha antes que houvesse mundo. E aí ele começa a falar com Deus: eu te peço que os guarde do mundo. Não peço que tires do mundo, mas que os guarde do mal. Jesus intercede pelos seus discípulos, pelos seus apóstolos, pelos seus seguidores. Alguém poderia dizer: mas foi só com os discípulos. Mas há um versículo nesse capítulo 17 que diz: não peço somente por estes, mas por tantos que ainda hão de crer em mim. Então, meu amado irmão, Jesus está clamando por você. 1 Tessalonicenses 4,17 está escrito: orai sem cessar. Se você soubesse, se você tivesse a dimensão do poder desta arma chamada oração, você não parava de orar. E saiba de uma coisa: o teu Deus, ele ouve o clamor do aflito. O teu Deus, ele está atento à tua oração. O teu Deus te incentiva a orar. A sua palavra, Jesus diz: pedi e dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abre-se-lhe-á a porta. Então a oração é muito importante, porque Deus, ele atende o clamor do aflito. Jesus está intercedendo pelo teu clamor em família. Tem alguém na família que está passando aí por uma luta, ou está te fazendo passar uma luta, uma preocupação extrema, um perigo extremo. Jesus está clamando pela tua família. Você está vivendo alguma guerra com um vizinho, guerra com algum inimigo próximo, ou conflito interior, uma guerra consigo mesmo. Jesus está clamando para te dar vitória pelo esse clamor desta guerra. Você está passando por uma enfermidade que o médico te desenganou. Jesus, ele está clamando pelo teu sobrenatural. Aquilo que ninguém imagina que pode ser feito, Jesus pode fazer por você. Você está em dúvida? Será que eu vou ser atendido? Jesus está clamando por você. Que Deus em Cristo abençoe. E o nosso Deus é o Deus que atende o clamor do aflito.